Professor, como você encara a migração do jornalismo clássico, o jornalismo de papel, jornais, revistas clássicas, para o jornalismo digital? É algo natural? É algo forçado pelas novas demandas? E como que isso acontece? Bom, os jornais clássicos, como a gente os conhece, continuam como estão aí. Mas a transferência de um para o outro iniciou por 3 fases. A primeira fase é o jornalismo transpositivo, que é o que você, de certa forma, disse. Toda a parte de conteúdo foi transferida para o mundo online. Então ele é conhecido como transpositivo. Na segunda fase a gente chama de metáfora. É um jornalismo já com uma linguagem própria da web. Através das plataformas gráficas online, né, criou-se um estilo já próprio. E a terceira e última fase é a fase que nós estamos, que é a fase transpositiva, onde envolve os celulares, os tablets e todo tipo de dispositivo móvel. Você pode caracterizar um pouquinho de cada uma dessas partes? Tudo bem. Então, essa primeira fase, a fase transpositiva, ela continua ainda, principalmente nos jornais do interior. Geralmente é característico de jornais, empresas, que não investem muito na parte online, ou que tem dificuldade, ou não tem pessoal. Então é a fase da transposição, ou seja, o jornal que você vê lá impresso, ou mesmo no rádio ou na TV, está lá presente, como no suporte primeiro. Isso gerou uma baixa demanda, tem diminuído muito o acesso. Porque o jornal Metáfora, que é a segunda fase, já é característica dos grandes centros, né? Sejam eles até no interior, como Bauru, ou mesmo São Carlos, ou então cidades onde já tem um perfil universitário, acaba desenvolvendo plataformas mais multimediáticas, né? Que é essa plataforma que eu falei da linguagem. Agora, a última fase já são os grandes centros, São Paulo, Rio, onde tem já o portal, que há disponibilidade de tablet, né? Então o conteúdo é trabalhado tanto na internet como nos suportes móveis. E hoje em dia as pessoas elas podem personalizar que informação que elas vão receber. Elas podem, por exemplo, escolher receber e-mails de um veículo de comunicação somente e ignorar todo o resto. Qual que é o benefício e o malefício disso? Certo. Você está chamando de customização da notícia, né? É uma tendência não nova. Essa customização, ela existe, inclusive para criar nichos de mercado editorial e de tornar, ao mesmo tempo que é customizado, há uma tendência da fidelização. Então eu fidelizo o meu cliente, como acontece em outros produtos de mercado também midiático, não só o jornalismo, né? O lado positivo é que você tem um conteúdo mais trabalhado, com um projeto mais próximo do ciberleitor. Agora, fora isso, o lado negativo, eu diria assim, um empobrecimento também das fontes. Quer dizer, isso faz com que o ciberleitor tradicional, como assinante, ele acabe fugindo para outras redes, né, para encontrar, vamos dizer assim, outros olhares sobre a mesma notícia. Então, vamos dizer que esses são os dois, o maniqueísmo que a gente pode criar em cima da produção online. E você acredita que o jornalismo clássico, sem as versões online, tende a desaparecer diante do jornalismo digital? Inclusive em todas as palestras que eu tenho participado, o pessoal do mercado, jornalistas que estão vivendo o dia a dia, eles estão notando essa realidade. Eu já falava disso desde 1995, olha quanto tempo, né? Quase 20 anos. Eu já falava disso, que o jornal impresso, como a gente conhece, ou mesmo a TV, o rádio, enfim, as mídias clássicas, elas terão ou que se adaptar ao novo modelo, ou elas vão realmente desaparecer. Não diria desaparecer, mas elas vão diminuir mesmo. Não vai acontecer o que aconteceu com o cinema e a TV, como a gente às vezes acaba traçando alguns paralelos, né? Com o surgimento da TV, parece que o cinema ia desaparecer, e não foi o que aconteceu. Por quê? Porque o cinema buscou a tecnologia, buscou o videogame, buscou outros instrumentos de entretenimento e tecnologia para ganhar público, não é? Não é o que está acontecendo com o jornal impresso. Nos Estados Unidos, o USA Today, que era o primeiro jornal impresso todo colorido, que era inédito na década de 1970, início da década de 1980, era uma forma que ele encontrou para brigar com a televisão ou então com o rádio, né? E alcançou audiência.
Pode ser que os nossos jornais, como estão agora, eles não estão acreditando no investimento no impresso, na qualidade gráfica editorial. Sei lá, propor um novo estilo de projeto gráfico, em que existe um novo modelo de leitura, até cheiro, tactile, que a gente fala no Canadá, né? Aquela coisa do tátil, o investimento na tactabilidade do jornal impresso pode ser uma alternativa para ele lutar contra essas outras demandas. Lutar entre aspas, né? Então, a sua resposta, eu poderia, a sua pergunta, o jornal impresso do jeito que ele está ainda na América Latina, ele pode vir a desaparecer. Os norte-americanos já estão enfrentando isso. O The New York Times, por exemplo, faliu. A parte impressa dele faliu. Fecharam, tornou agora totalmente online e resgatou. Até o USA Today também. Aproveitando o gancho, então, professor, cita aí alguns outros países, alguns outros jornais que trabalham bem com essa questão do jornalismo digital. Por incrível que pareça, um dos países assim, que estão despontando o jornalismo online é a Alemanha. Porque eles têm um problema, até na época eu fui convidado pelo The Goethe Institute, lá o Instituto Goethe, né, para desenvolver um projeto, participar, né, já estava em andamento, de um projeto de jornalismo online em que eu corrigisse a questão da língua. Porque corrigir em termos, porque a leitura, você sabe que o alemão há muita restrição, mesmo geográfica. Então poucas pessoas leem alemão, a não ser os nativos e outras pessoas que porventura estejam no globo aí, né? Mas o português ainda ele ganha um pouco em relação ao alemão. Porque nós temos quantos nativos, né? São 200 milhões aqui, tem a África, enfim, até colônias na Índia, no Japão, quer dizer, tudo isso acaba tornando a leitura de jornal online em português até meio que superior à leitura do jornal online alemão. Só que eles superaram isso através da língua, ou seja, da tradução do jornal online do alemão para o inglês. Então toda a produção do jornal online alemão, ele é primeiro em inglês, depois tem a versão original, para quem quer mais notícia e tal. Quer dizer, é uma saída que fez com que ele superasse inclusive a gente, né? Então lá é um modelo de jornalismo online na Alemanha, outro modelo de jornalismo online é no Canadá, Quebec, que tem o problema da língua também, porque é francês e inglês, né? Eles resolveram isso através do mundo online também. Quer dizer, lá cresceu muito, as TVs canadenses elas estão todas cedendo a um modelo novo de jornalismo online, em que converge plataformas gráficas online com plataformas impressas. Onde mais eu poderia? O Japão, principalmente o Asahi Shimbun, criou o jornal impresso, que era o maior jornal de circulação no mundo, o maior número de tiragem é um jornal japonês. Até ele também já se adaptou ao mundo online e hoje é um modelo. E no Brasil, como é que é a perspectiva atual, futura, para o jornalismo digital? O que tende a melhorar? O que precisa melhorar no jornalismo? Em outras palavras, qual é o cenário, né? Sim. Primeiro, o jornal online no Brasil está ainda muito dependente da TV. Há uma dependência muito grande da TV, porque nós temos uma tradição da TV mesmo, né? Rede Globo e todo esse modelo de difusão. Mas, ao mesmo tempo, os jornais impressos estão, não vou dizer falidos, mas estão com muita dificuldade. A receita dos jornais impressos no Brasil estão vindo agora dos jornais online, o que era o contrário há não muito tempo, há 5 anos atrás. O lema dos editores aqui no Brasil era: o jornal online ele é modelo publicidade do jornal impresso. Era essa a ideia do jornal online no Brasil, na década de 1990, no início do século XXI aqui. Então pensava-se, olha, vamos fazer um jornal online? Porque precisa ter. É uma publicidade que a gente faz. Agora inverteu a coisa, está invertendo. As redações online, elas ficavam num cantinho assim nos jornais no Brasil. Hoje elas inverteram. O jornal, aquela redação impressa, se tornou a redação online e está invertendo. Tendências, não sei se vamos crescer tanto assim. Eu acho que o grande problema nosso ainda, como a gente sabe, é o financeiro e o baixo investimento em qualificação de pessoal. Porque as universidades não estão investindo, porque também não tem infraestrutura, como você sabe.
Mas as universidades não estão acreditando ainda num profissional multitarefas, que alguns até criticam isso. Quer dizer, você acaba saindo aqui o profissional, uma escola ainda de comunicação no jornalismo totalmente analógica, porque a escola latino-americana ela é muito analógica, com alguns nichos de excelência. Então você tem que ficar pensando alguns profissionais para ir para lá e para cá. Então acaba ficando aquela coisa, fica muito transpositivo o nosso jornal. Tendências, pode ser que venhamos melhorar, mas a longo prazo, uns 20, 30 anos, para não ser meio pessimista, de tornar tudo online e de se tornar realmente um mercado mais emergente. Ainda estão sendo demitidos, está num processo ainda de desvalorização, de salários baixos, né? O que não é comum, o que não seria só uma coisa do online. Mas isso parece estar acirrando, né? Muito obrigado pela participação, professor. O departamento está lançando um livro, né, sobre um manual de redação sobre um blog que desenvolvem aí os alunos. Se você puder falar um pouquinho sobre ele, fica à vontade, esse espaço é seu. Tá certo, eu agradeço o convite também e aproveito a dizer sobre o trabalho que nós desenvolvemos com os alunos, que o Universiteg é um projeto da Unesp que eu desenvolvo, que faz parte de um dos produtos do projeto de extensão. Nele foi desenvolvido em 2012, mas anterior a ele existia o Comunesp, que era um jornal universitário. O Comunesp surgiu em 1996, ele era totalmente impresso. Aí o jornal, a disciplina de jornalismo digital nasceu em 2007. Aí que eu tornei o Comunesp online. E como há várias questões que envolvem a produção universitária, a gente achou melhor sair um pouco do jornal meio institucional, que era o Comunesp, e nós tornamos o jornal, o Universiteg, com uma forma de torná-lo menos institucional, vamos dizer, né? E que tratasse da questão acadêmica em várias frentes, tanto aluno, professor, enfim, todo mundo, toda a comunidade acadêmica. E vem crescendo, vem avançando. Então está disponível online, né, que é a origem dele primeira, que antes o Comunesp não era só a versão impressa. Aí nós tornamos versão online. E aí a versão impressa desapareceu e ficamos com a versão online do Universiteg. São 30 mil acessos gerais agora, cresceu bastante. O pessoal tem citado muito o manual de redação. Ou seja, é um relatório, vamos dizer, da nossa experiência. O que a gente não vê em outras universidades, ou não via até agora nos seus portais, né? Os comerciais que têm os seus manuais de redação. Mas os manuais que a gente deu uma olhada aí online, eles são muito primitivos ainda, são muito inspirados nos impressos ainda. Não há uma história, uma particularidade do jornal. Mas é isso aí.